Algo aconteceu em 2025, mas quase ninguém percebeu. Não foi manchete de jornal, não virou protesto nas ruas, nem movimento nas redes sociais. Foi mais silencioso que isso, quase invisível. Os homens começaram a se afastar. Homens que antes corriam atrás de namoro, que faziam de tudo para conquistar, que acreditavam que o próximo relacionamento traria sentido à vida, de repente, pararam. Não foi raiva, não foi vingança, não foi ódio. Foi cansaço. Um cansaço tão profundo que não precisava ser explicado. Um silêncio que dizia mais do que qualquer discussão. Pela primeira vez em muito tempo, milhares de homens ao redor do Brasil e do mundo decidiram que não valia mais a pena insistir em algo que só trazia cobrança, frustração e desvalorização. Se você prestar atenção, dá para ver nos detalhes. Aquele amigo que vivia marcando encontros agora prefere a academia. O colega que estava sempre no aplicativo de namoro agora passa as noites estudando ou trabalhando em um projeto pessoal. O cara que antes fazia de tudo para impressionar, hoje está em casa, sozinho, mas tranquilo. É quase como se uma geração inteira tivesse percebido, ao mesmo tempo, que correr atrás de amor moderno virou uma maratona sem linha de chegada. Durante anos, esses homens escutaram a mesma coisa. Seja mais atencioso, trabalhe mais, seja mais romântico, se vista melhor, seja mais engraçado. E eles tentaram, deram o melhor, investiram dinheiro, tempo, energia, e ainda assim sempre havia uma crítica, uma comparação, uma sensação de não ser suficiente. Aos poucos, a ficha caiu. Não importava o quanto se esforçassem, nunca ia bastar. Foi aí que veio a ruptura. Não de forma barulhenta, mas discreta. Eles simplesmente pararam. Pararam de mandar a primeira mensagem, pararam de planejar encontros que só traziam decepção, pararam de se explicar, de se justificar, de se provar. E nesse espaço que sobrou, descobriram algo que parecia impossível: paz. A solidão deixou de ser castigo e passou a ser escolha. O silêncio de um apartamento vazio passou a ser mais confortável do que a confusão de um relacionamento que suga a energia. O barulho do trânsito em uma volta de carro sozinho passou a ser mais leve do que o peso de discussões sem fim. E essa paz, para muitos, foi mais doce do que qualquer promessa de amor moderno. Talvez seja isso que 2025 vai marcar na memória de uma geração. O ano em que os homens pararam de tentar caber em papéis que não foram feitos para eles. O ano em que escolheram não implorar mais para serem escolhidos. E no fim, talvez a resposta sempre estivesse aí. Talvez tenha sido encontrado em escolher a si mesmo. Por décadas, os homens carregaram um fardo invisível, mas pesado como chumbo. Desde cedo, ouviram que precisavam ser mais em tudo. Ganhar mais dinheiro, ter mais confiança, mais atitude, mais romantismo, mais iniciativa. Ser o provedor, o protetor, o que segura a barra e, ao mesmo tempo, o que arranca sorrisos e mantém o encanto do relacionamento vivo. E eles tentaram. Ah, como tentaram! Trabalharam horas extras, estudaram mais, investiram em cursos, buscaram estabilidade. Aprenderam frases prontas para comunicar melhor, compraram roupas caras para parecer mais interessantes, se esforçaram para ser engraçados, charmosos, atenciosos. Mas no fim, nada disso parecia bastar. Sempre havia uma cobrança nova, uma exigência não atendida, um detalhe esquecido que anulava todos os acertos. A sensação era clara. O jogo estava viciado. Cada vez que ele subia um degrau, alguém movia a escada. Cada conquista era recebida como uma obrigação, nunca como valor. O obrigado desapareceu, substituído pelo "você poderia ter feito melhor". O esforço virou padrão, o cuidado virou mínimo. E quando o que deveria ser valorizado se torna invisível, algo dentro de qualquer homem começa a se desgastar. Esse desgaste não acontece de um dia para o outro. Ele se acumula em pequenas situações. O presente preparado com carinho que recebe apenas um comentário frio. O jantar planejado com esforço que termina em críticas. O apoio dado em silêncio que nunca é reconhecido. Cada detalhe somado a outro vai formando uma ferida lenta, quase imperceptível, mas profunda. O resultado disso? Exaustão. Não uma exaustão física apenas, mas emocional, mental, espiritual. Homens que antes acreditavam que o amor era sobre construir juntos, passaram a sentir que estavam competindo sozinhos, em uma corrida que nunca terminava. Eles não estavam em um relacionamento, estavam em uma eterna prova, onde o prêmio parecia sempre fora do alcance.
E é aí que muitos pararam para se perguntar: vale a pena? Vale a pena investir tanto para no fim ouvir que ainda não é suficiente? Essa reflexão silenciosa começou a corroer as bases do desejo de namorar. Afinal, de que adianta ganhar mais, ser mais presente, mais carinhoso, se todo esse esforço é tratado como obrigação? Em 2025, o peso dessas expectativas chegou ao limite. Uma geração inteira de homens percebeu que estava se anulando para sustentar papéis que não traziam retorno. E nessa descoberta nasceu uma decisão radical: não jogar mais esse jogo. Porque a paz encontrada ao largar esse fardo é maior do que qualquer validação temporária. Talvez o erro nunca tenha sido não dar o suficiente, mas acreditar que era possível preencher expectativas que nunca tiveram fim. Todo limite tem um ponto de quebra. E para muitos homens, esse ponto chegou quando perceberam que namorar havia deixado de ser algo natural, leve, para se transformar em um verdadeiro teste de resistência. O encontro deixou de ser sobre conhecer alguém e virou uma prova disfarçada. As conversas deixaram de ser espontâneas e se tornaram entrevistas. A relação, que deveria nascer do afeto, passou a funcionar como uma transação comercial. De repente, estar em um relacionamento parecia mais um contrato do que uma escolha de amor. O homem tinha que cumprir metas, bater prazos, oferecer benefícios constantes e, mesmo assim, a qualquer momento, poderia ser substituído. Bastava uma falha, uma distração, uma comparação injusta. O que antes era parceria, agora era competição. Esse clima desgastante foi minando a confiança de forma silenciosa. Muitos começaram a se perguntar: onde está a reciprocidade? Onde foi parar o desejo genuíno de construir algo juntos? Porque no lugar disso, o que restava era cobrança. Você precisa fazer mais. Você deveria estar sempre disponível. Você não pode errar. No fundo, era como se cada homem fosse avaliado o tempo todo, numa dinâmica de aprovação constante. E é aí que vem a ruptura. Quando alguém percebe que não importa o quanto se esforce, nunca será suficiente, nasce uma decisão interna: parar de tentar. O homem que antes mandava a primeira mensagem, agora deixa o celular de lado. O que antes planejava encontros elaborados, hoje prefere uma pizza sozinho e a tranquilidade do seu espaço. O que antes gastava energia para impressionar, hoje entende que sua paz vale mais do que um like ou um elogio passageiro. O ponto de ruptura não é barulhento. Não tem briga, não tem escândalo. Ele acontece no silêncio. No instante em que o homem entende que continuar insistindo é abrir mão de si mesmo, que continuar competindo por atenção é perder dignidade, que continuar tentando se provar é aceitar viver cansado e vazio. Em 2025, milhares de homens chegaram exatamente a esse ponto. O momento em que olharam para o jogo do namoro moderno e disseram: eu não quero mais jogar. Não por ódio, não por rancor, mas porque perceberam que a conta nunca fecha, que o esforço dado nunca é devolvido na mesma medida. E quando essa ficha caiu, o desejo de ser escolhido perdeu o brilho. O que restou foi a clareza. Não vale a pena trocar paz por aprovação temporária. Foi no silêncio que muitos homens descobriram algo inesperado. Aquilo que por tanto tempo parecia um castigo, estar sozinho, começou a se transformar em alívio. Pela primeira vez, a solidão deixou de ter gosto de derrota e passou a ter sabor de vitória. No começo parecia estranho, chegar em casa e não ter ninguém esperando, comer sozinho, dormir sozinho, acordar sem mensagens no celular. Mas aos poucos esse vazio deu lugar a algo muito maior: paz. Paz de não precisar se justificar o tempo todo. Paz de não ter que andar em cima de ovos para evitar discussões. Paz de não gastar energia em tentativas que só traziam frustração. Esse silêncio, antes pesado, foi ficando confortável. O barulho de uma TV ligada, de uma música no fundo, de uma panela no fogão, passou a ser suficiente para preencher o ambiente. Não havia cobrança, não havia competição, não havia jogos. Apenas rotina simples, tranquila, previsível. E essa previsibilidade, que muitos chamariam de tédio, foi percebida como liberdade. Os homens começaram a valorizar pequenas coisas: treinar sem pressa, cozinhar para si mesmos, pegar o carro e dirigir sem destino, mergulhar em um livro ou em um projeto pessoal. Coisas que antes eram deixadas de lado,
agora se tornaram fonte de satisfação. E o mais importante, não dependiam de ninguém para acontecer. A paz encontrada nesse processo começou a ser comparada com o amor moderno. E a conclusão foi dura, mas clara. A paz estava ganhando de lavada. Porque o amor que se vendia nos tempos atuais parecia mais com uma dívida interminável, uma cobrança constante, uma fonte de desgaste. Já a solidão, inesperadamente, oferecia descanso. Muitos homens perceberam que estavam mais felizes assim, sem a montanha-russa emocional de relacionamentos instáveis, sem a pressão de provar seu valor a cada instante. Sozinhos, sim, mas livres. E essa liberdade, ao invés de trazer tristeza, trouxe orgulho. Em 2025, a paz virou moeda rara. Num mundo barulhento, cheio de expectativas irreais e comparações sem fim, os homens começaram a proteger esse bem precioso. Não abrir mão dele por promessas vazias. Não negociar sua tranquilidade em troca de validação passageira. A grande virada foi essa: entender que estar sozinho não era sinal de fracasso. Pelo contrário, era prova de maturidade. Era sinal de que finalmente haviam entendido o próprio valor. E no fundo, talvez a resposta que eles buscavam nunca estivesse no amor idealizado, mas em algo muito mais simples. Talvez tenha sido encontrado em escolher a si mesmo. Quando os homens começaram a se afastar dos relacionamentos, perceberam uma coisa óbvia, mas que poucos falavam em voz alta. O amor tinha virado mercado. Um mercado desigual, cheio de ilusão, em que sentimentos reais foram trocados por status, atenção e consumo. Os aplicativos de namoro são o exemplo mais claro. Em teoria, foram criados para aproximar pessoas. Na prática, transformaram encontros em vitrines digitais, onde cada perfil é um produto. Fotos editadas, frases de efeito, filtros que escondem defeitos. O resultado? Uma competição constante, em que cada homem precisa vender a própria imagem como se fosse uma marca, e mesmo assim, quase sempre sai perdendo. Enquanto isso, as redes sociais reforçam essa lógica. Relacionamentos deixaram de ser vividos em silêncio e passaram a ser exibidos como troféus. Uma viagem precisa ser postada, um jantar precisa ser fotografado. Um gesto de carinho só tem valor se render curtidas. A intimidade virou espetáculo, e nesse espetáculo, quem não aparece, parece não existir. Nesse jogo, a comparação nunca termina. O homem que leva flores é comparado ao que levou uma joia. O que pagou um jantar é comparado ao que bancou uma viagem. O que dedica tempo é comparado ao que tem mais dinheiro. Nada é suficiente porque sempre existe alguém que oferece algo melhor. E o amor, que deveria ser sobre conexão, acaba tratado como uma transação comercial, onde fidelidade e afeto valem menos do que status e novidade. Não demorou para muitos homens perceberem que esse mercado estava viciado. Enquanto mulheres acumulam dezenas ou até centenas de mensagens por semana nos aplicativos, grande parte dos homens mal recebe atenção. O desequilíbrio é gritante. A sensação é de estar competindo em um campeonato onde as regras não são iguais e a vitória nunca chega. Foi então que a rejeição a esse sistema começou. Homens deletaram aplicativos, abandonaram corridas por validação online, desistiram de provar seu valor em um mercado que não valoriza esforço, mas aparência. Preferiram investir tempo em si mesmos, na saúde, em projetos, em amizades verdadeiras, em hobbies que trazem satisfação real. O mercado do amor entrou em crise porque perdeu sua essência. No lugar da conexão, entrou o consumo. No lugar da parceria, entrou a competição. No lugar da intimidade, entrou a vitrine. E quando a ficha caiu, os homens simplesmente saíram do jogo. Em 2025, essa foi uma das maiores mudanças silenciosas. Perceber que não era preciso competir em um mercado injusto para se sentir completo. Porque no fim, nenhum aplicativo, nenhuma rede social, nenhum status vale mais do que uma coisa que eles redescobriram: paz.
Depois de anos correndo atrás de aprovação, muitos homens descobriram algo que mudou tudo. A energia que eles gastavam tentando agradar, agora poderia ser usada para construir. Em 2025, essa troca silenciosa começou a se espalhar. Saíram de cenas mensagens que nunca eram respondidas, as conversas que morriam no vácuo, os encontros que terminavam em frustração. Entraram no lugar a academia, os hobbies, os projetos pessoais, o autodesenvolvimento. O que antes era esforço para conquistar alguém, virou investimento em si mesmo. Um treino na academia passou a valer mais do que horas presas em aplicativos. Um livro lido trouxe mais crescimento do que discussões intermináveis por mensagem. Um curso feito abriu mais portas do que qualquer tentativa de impressionar alguém que não queria ser impressionado. E foi nesse movimento que o conceito de propósito ganhou força. Os homens começaram a entender que a vida não precisa girar em torno de conquistar a aprovação externa, que o valor deles não está em ser escolhido, mas sim em construir algo que tenha sentido para si mesmos. Essa percepção mudou a forma como muitos passaram a encarar o tempo e a energia. Antes, perder uma noite de sono para responder mensagens era comum. Agora, perder uma noite de sono para estudar, criar, planejar um futuro passou a ser motivo de orgulho. Antes, gastar dinheiro para impressionar fazia parte do jogo. Agora, investir esse dinheiro em um projeto pessoal virou prioridade. A busca deixou de ser por atenção e passou a ser por realização. Essa mudança não aconteceu por raiva, mas sim por clareza. Muitos homens perceberam que viver em busca de validação é viver em uma prisão invisível. E quando quebraram essas correntes, começaram a sentir algo que nunca tinham sentido em relacionamentos desgastantes: liberdade. A academia deixou de ser sobre estética e virou disciplina. Os hobbies deixaram de ser passatempo e viraram fonte de equilíbrio. Os projetos pessoais deixaram de ser sonho distante e viraram alicerce de um novo futuro. Tudo isso trouxe um senso de propósito que nenhum relacionamento frágil poderia oferecer. Em 2025, cada vez mais homens estão trocando a necessidade de serem aprovados pela satisfação de se aprovarem. A aprovação externa perdeu peso, porque a interna passou a valer muito mais. E quando um homem descobre que propósito é combustível, não existe volta. Porque nada é mais poderoso do que acordar sabendo que você não depende de ninguém para se sentir completo. Quando os homens começaram a se afastar do namoro e das relações modernas, a reação da sociedade não demorou a aparecer. Mas, em vez de respeito pela escolha, o que veio foi julgamento. Rapidamente eles foram rotulados de amargos, imaturos, medrosos, como se buscar paz e priorizar a própria sanidade fosse um defeito. Curiosamente, o contraste ficou evidente. Quando uma mulher decide viver sozinha, viajar sozinha, priorizar sua carreira ou dizer que não precisa de um homem, o discurso social é de empoderamento. Ela é celebrada como exemplo de força e independência. Já quando um homem faz exatamente o mesmo, o rótulo muda. Ele é fracassado, covarde, alguém que não dá conta do jogo. Esse duplo padrão não passou despercebido. Muitos homens começaram a perceber que não importa o que façam. Se insistem nos relacionamentos, são criticados por não serem bons o bastante. Se decidem se afastar, são criticados por não quererem tentar. É como se a regra fosse clara: qualquer escolha masculina sempre estará errada aos olhos de alguém. O choque cultural está justamente aí. A sociedade diz valorizar igualdade, mas pune os homens que traçam o mesmo caminho que as mulheres já normalizaram. O discurso aplaude mulheres que protegem seus limites, mas ridiculariza homens que fazem o mesmo. Esse descompasso criou um terreno fértil para ainda mais afastamento, porque mostrou que não existe espaço para um diálogo justo. E a verdade é que a maioria desses homens não está cheia de rancor, nem cultivando ódio. Eles apenas chegaram ao limite da exaustão. Não querem mais negociar sua paz em troca de uma validação que nunca dura. E quando a resposta da sociedade a essa decisão é o julgamento, o que eles sentem não é arrependimento, mas confirmação. Em 2025 ficou claro, há uma hipocrisia instalada.
Enquanto uma mulher que opta por ficar sozinha é exaltada, um homem que faz o mesmo é apontado como problemático. Isso diz mais sobre a cultura do que sobre os homens. Diz sobre um sistema que não aceita ver homens livres, porque homens livres não podem ser manipulados pela culpa. O choque cultural está em curso. E no fio das contas, cada crítica recebida apenas fortalece a convicção desses homens de que estão no caminho certo. Porque proteger a própria paz nunca foi sinal de fraqueza, sempre foi sinal de maturidade. O silêncio de 2025 não foi apenas uma pausa no comportamento masculino, foi o nascimento de um novo caminho. Homens que antes gastavam energia implorando para serem escolhidos, agora escolheram a si mesmos. E essa escolha redefiniu o que entendemos como futuro dos relacionamentos. Talvez o amor do futuro não seja sobre corridas intermináveis para provar valor. Talvez não seja sobre colecionar likes, conquistar atenção ou disputar espaço em um mercado que trata sentimentos como produtos. O futuro do amor pode estar justamente no oposto. Homens que descobriram que sua paz é inegociável. Essa paz não significa ausência de amor, muito pelo contrário. Significa que, se um dia o amor verdadeiro aparecer, ele só terá espaço para florescer sobre bases sólidas: respeito, reciprocidade e maturidade. Não mais jogos, não mais cobranças desmedidas, não mais a sensação de estar sempre em dívida. O amor que nasce da paz é diferente, porque não vem da carência, vem da escolha. Os homens de 2025 aprenderam que não precisam mais implorar para serem escolhidos, que não faz sentido continuar gastando energia em batalha sem fim, que estar sozinho pode ser não apenas aceitável, mas desejável, porque nesse espaço eles se redescobriram, se reconstruíram, se fortaleceram. E isso cria uma mudança de cenário. Os relacionamentos do futuro não serão mais sobre dependência, mas sobre encontro. Não serão sobre quem precisa mais, mas sobre quem respeita mais. O casal que surgir desse novo contexto não será formado por alguém que implora e alguém que concede, mas por dois indivíduos que já estão completos, que não buscam se preencher, mas compartilhar o que já construíram em si mesmos. É claro que isso causa estranhamento. Para muitos é difícil aceitar que homens não queiram mais jogar o velho jogo. Mas esse desconforto é justamente a prova de que algo novo está nascendo. Uma mudança silenciosa, que talvez só no futuro será reconhecida como revolução. E quando olharmos para trás, 2025 pode ser lembrado como o ano em que uma geração de homens aprendeu que felicidade não depende de aprovação externa, que amor não precisa custar a própria paz, que a solidão, quando escolhida, não é fracasso, é liberdade. No fim, a grande lição é simples. O verdadeiro futuro das relações não será sobre homens implorando para serem escolhidos, mas sobre homens que finalmente escolheram a si mesmos. Porque a paz não é a ausência de amor. É o solo firme onde o amor verdadeiro, se aparecer, poderá crescer com dignidade.